David Pace, Claude Lévi-Strauss, O Guardião das Cinzas. Capítulo 5. A crítica da evolução cultural. Inicia com a citação de Lévi-Strauss, entrevista com Michel Tréguier. Abre aspas. A etnologia é uma ciência de diversidade. Se não houver mais diversidade entre grupos e sociedades, não haverá mais etnologia. Fecha aspas. Quando fatos, teorias, mitos e preconceitos começam a agrupar-se, fundir-se, tornando-se uma ciência, há grande necessidade de um princípio central de organização, a necessidade de reunião experimental de dados e planejamento para a futura pesquisa. Antes do paradigma central, a ciência não existe, mas, quando ela se apresenta, o paradigma opera como o núcleo de um cristal e transforma a solução indiferenciada de moléculas conceituais em um sólido organizado capaz de crescimento ilimitado. O mesmo se deu com a formação da antropologia social e cultural. Na primeira metade do século XIX, tal ciência não existia. Havia, sim, histórias de viajantes, relatos de missionários, histórias e teorias filosóficas sobre a natureza e origem do homem. E houve alguns escritores, como Alexander von Humboldt, que tentaram juntar todas essas abordagens diferenciadas da cultura. A antropologia cultural, por sua vez, ainda não surgira com identidade própria, pois faltavam as diretrizes para a criação de uma disciplina distinta que a isolasse da sociologia, da psicologia, da história, da geografia, da arqueologia e da filosofia, além das reminiscências literárias sobre povos exóticos. Só na segunda metade do século XIX, a antropologia social e cultural começou a cristalizar-se em uma disciplina bem definida, quando os estudiosos da cultura principiaram suas observações quanto a um ou dois conceitos centrais, raça ou evolução. Atualmente não precisamos nos preocupar com o paradigma racial, porque ele caiu quase universalmente em descrédito como um modelo para a antropologia a partir do momento em que Lévi-Strauss arregaçou as mangas em torno de uma teoria etnológica séria. Portanto, é um paradigma bem significante em seu pensamento. Todavia, o evolucionismo ainda tinha papel importante na formação dos conceitos ocidentais do mundo quando Lévi-Strauss começou a escrever sobre a natureza da cultura. Algumas de suas teorias mais importantes sobre história, valor e relativismo foram desenvolvidas em suas críticas ao evolucionismo cultural. Assim, devemos começar o nosso estudo de suas teorias formais da cultura com um apanhado do paradigma evolutivo na antropologia. A noção de que as culturas humanas deveriam ser vistas sob uma perspectiva evolutiva esteve presente no pensamento ocidental, pelo menos desde o século XVIII. Filósofos franceses como Turgot e Condorcet conceitualizaram a história mundial como progresso unilinear da ignorância e superstição dos humanos primitivos para a racionalidade científica de seus próprios tempos. E os filósofos historiadores do iluminismo escocês, como Adam Ferguson, Adam Smith, John Miller, lançaram as bases para o método comparativo da antropologia evolutiva, argumentando que os costumes dos povos, abre aspas, dos povos primitivos contemporâneos pareciam-se com os dos europeus pré-históricos, fecha aspas. Foi apenas na segunda metade do século XIX que a noção da evolução cultural se tornou modelo para uma ciência sistemática da natureza humana. O método histórico e a noção de progresso despertaram grande interesse em muitos pensadores daquela época, e sociólogos como Lewis Henry Morgan, Edward Taylor, Herbert Spencer, John McLennan, John Lubbock e James Fraser
tenderam a projetar a ideia do progresso histórico no passado distante de nossa espécie. Como diz Taylor, usar o modelo evolutivo na antropologia era, abre aspas, afirmar que o mesmo tipo de desenvolvimento cultural que ocorre dentro dos limites do nosso conhecimento também ocorre fora, e que a sua trajetória não é alterada se temos ou não informantes presentes. Fecha aspas. O paradigma evolutivo na antropologia também foi muito estimulado pelo desenvolvimento da biologia darwiniana. Se a evolução das sociedades primitivas podia ser considerada projeção dos padrões da história registrada para o passado mais distante, também podia ser vista como continuação do processo de evolução biológica que determinou a natureza física da nossa espécie. Os estudos sobre a evolução da sociedade começaram muito antes da publicação da Origem das Espécies, mas foram muito incentivados pela noção de que a biologia, a pré-história, a etnografia contemporânea e a história registrada podiam ser explicadas de acordo com o mesmo esquema geral de mudança evolutiva. A aplicação das teorias evolutivas ao material etnográfico concreto produziu muitas imagens contraditórias do passado. Alguns trataram a história humana como uma linha única de progresso, enquanto outros tenderam a considerá-la uma ramificação. Houve ainda discordância entre os evolucionistas no que diz respeito à importância relativa de fatores fisiológicos ou genéticos no desenvolvimento cultural. Mas a maior parte dos antropólogos evolutivos da segunda metade do século XIX provavelmente teria concordado ao menos com os princípios gerais do paradigma apresentado por Taylor em seu estudo da cultura primitiva de 1981. Abre aspas, o mundo letrado da Europa e da América, escreveu Taylor, praticamente cria um padrão, colocando suas próprias noções em um extremo do grupo social e as tribos selvagens em outro, e o resto da humanidade entre esses limites, segundo a sua maior ou menor semelhança com a vida selvagem ou civilizada. Os principais critérios de classificação são a ausência ou o desenvolvimento reduzido ou avançado das artes industriais, especificamente a metalurgia, manufatura de utensílios e peças de vestuário, agricultura, etc. A extensão do conhecimento científico, a definição dos princípios morais, as crenças e cerimônias religiosas, o grau de organização social e assim por diante. Portanto, baseando-se na comparação de fatos, os etnógrafos podem determinar ao menos o nível aproximado de civilização. Poucos contestariam que as seguintes raças estão corretamente classificadas pela ordem da cultura: australiana, tahitiana, asteca, chinesa, italiana. Fecha aspas. Segundo essa estrutura geral, os pensadores europeus do século passado podiam organizar e classificar a grande quantidade de dados sobre as sociedades humanas fornecidos pela expansão colonial e por escavações arqueológicas na própria Europa. Como indicou Taylor, as sociedades contemporâneas podiam ser dispostas em sequência, de acordo com a cultura material e moral. Em seguida, os utensílios e outros artefatos materiais dessas sociedades podiam ser comparados com os dos povos pré-históricos, e seria possível criar uma história sistemática da civilização. As suposições por trás desse método comparativo foram bem resumidas pelo antropólogo inglês A. L. F. Pitt Rivers. Abre aspas, as raças existentes em seus respectivos graus de desenvolvimento podem ser consideradas as representantes genuínas das raças da antiguidade. Deste modo, elas nos fornecem ilustrações vivas dos costumes sociais, das formas de governo, de leis e práticas guerreiras que pertencem às raças antigas, das quais remotamente descendem e cujos utensílios,
um pouco diferentes dos seus, se encontram agora debaixo do solo. Fecha aspas. Portanto, um evolucionista do século passado, como Lewis Henry Morgan, podia achar que, ao estudar os costumes dos índios americanos contemporâneos, estava, abre aspas, na verdade, lidando com a história antiga dos nossos ancestrais, fecha aspas. Pelo método comparativo, o antropólogo podia tratar o mundo inteiro como um museu histórico e outras culturas como relíquias de um passado distante. O ponto fundamental de uma cultura era mesmo o seu lugar na escala evolutiva. Todas as suas outras características eram de pouco ou nenhum interesse. Foi Taylor, mais uma vez, quem revelou opiniões dos evolucionistas culturais em termos claros e diretos. Abre aspas. Nessas comparações, é preciso considerar muito pouco a data na história ou lugar no mapa. A antiga povoação lacustre da Suíça pode ser colocada ao lado dos astecas medievais e os índios Ojibwa da América do Norte, ao lado dos Zulus da África do Sul. Como disse desdenhosamente o Dr. Johnson quando leu sobre os Patagônios e os ilhéus dos mares do sul em Voyager de Hawkesworth, abre aspas, um grupo de selvagens é igual ao outro, fecha aspas. Quando essa generalização é verdadeira, qualquer museu etnográfico pode mostrar, fecha aspas. Seria difícil imaginar a abordagem do universo cultural mais contrária à orientação pessoal e filosófica de Levi-Strauss do que a revelada nessa citação de Taylor. Em sua opinião, essa concepção de evolucionismo fornecia uma desculpa para que o tipo de intenção cultural e a auto-indagação que ele defendia fossem evitados. Jean Pouillon, por seu turno, descreveu o evolucionismo cultural em termos que tornam bem óbvias as diferenças básicas entre o ponto de vista anterior e o de Levi-Strauss. Abre aspas, o evolucionismo linear é evidentemente incompatível com a auto-indagação. O evolucionismo sente-se à vontade em sua sociedade. Aprova o curso de sua história, já que, sejam quais forem as falhas que deseja, ao menos provisoriamente, nela descobrir, senta-se no alto da escada das sociedades existentes e nela vê o caminho que todos os grupos humanos devem seguir. No evolucionismo, há uma vaidade completamente estranha a homens como Montaigne, Montesquieu e, acima de tudo, Rousseau, ou, para dar um exemplo moderno, Michael Lewis, fecha aspas. Pouillon poderia facilmente ter substituído o nome de Levi-Strauss pelo de Lehy, porque o aspecto autolegitimizador do evolucionismo se opõe completamente à sua teoria do relacionamento entre o antropólogo e a sociedade. Mas o conflito de Levi-Strauss com o evolucionismo cultural não surgiu apenas de discordâncias abstratas em relação à crítica cultural, visto que o evolucionismo tinha implicações muito práticas, às quais Levi-Strauss claramente se opunha, porque poderiam facilmente servir como justificativa para a expansão da monocultura que ele tanto abominava e temia. Como Taylor abertamente admitiu, a diversidade cultural para os evolucionistas era apenas uma amolação, e outras culturas, na melhor das hipóteses, tinham tão somente um interesse arqueológico. Dada a teoria de que as culturas superiores compreendiam em si mesmas todas as conquistas de seus competidores mais primitivos, não havia um motivo real para preservar as culturas menos desenvolvidas do planeta. Do ponto de vista de Levi-Strauss, o evolucionismo cultural representava, portanto, uma negação radical do valor da diversidade e uma recusa narcisista do desafio causado pela diversidade dos povos não ocidentais. Logo,
Não é de espantar essa aversão ao paradigma antropológico ter transparecido em grande parte de sua obra. Em estruturas elementares do parentesco, raça e história, tristes trópicos e em inúmeros artigos e entrevistas, ele criticou sistematicamente o evolucionismo como uma ciência ruim, uma forma mal disfarçada de etnocentrismo. O Levi-Strauss certamente não partiu do nada nessa polêmica anti-evolucionista. Na década passada, certos sociólogos ocidentais começaram a desiludir-se com o evolucionismo cultural, percebendo que as grandes quantidades de dados etnográficos recolhidas em todo o mundo simplesmente não se encaixavam nas categorias evolutivas simples. Na sociologia francesa, Émile Durkheim expressou tal descontentamento em As Regras do Método Sociológico, de 1895, quando disse que evolucionistas do jazz de um Auguste Comte haviam tratado o desenvolvimento evolutivo como um axioma iniciador da antropologia, enquanto, abre aspas, a existência dessa suposta evolução só pode ser determinada por uma ciência já completa. Fecha aspas. Durkheim afirmou que cada sociedade, abre aspas, constitui uma nova individualidade, e todas essas individualidades distintas não podem ser justapostas na mesma série contínua e certamente não em uma única série. Fecha aspas. No final do século XIX, muitos outros sociólogos do continente e da Grã-Bretanha mostraram reservas parecidas em relação ao paradigma evolutivo. Mas foi o antropólogo germano-americano Franz Boas quem cristalizou o crescente descontentamento com o evolucionismo. Boas e seus alunos submeteram a antropologia do século passado a uma crítica devastadora. Afirmaram que os evolucionistas haviam ignorado muitas exceções às suas teorias e fabricado esquemas de longo alcance baseados em evidência mínima ou inexistente. Na segunda metade daquele século, houve debates animados sobre se o estágio de evolução matriarcal ocorrera antes ou depois do patriarcal. E, ainda assim, segundo a escola boasiana, ambos os lados basearam-se em pouquíssimos dados. Disseram que os evolucionistas estiveram tão ansiosos para explicar toda a cultura em termos de um único modelo que ignoraram os princípios básicos dos métodos científicos. Em segundo lugar, a escola boasiana acusou os evolucionistas de haverem simplificado excessivamente a realidade do desenvolvimento humano. A teoria da sobrevivência e o método comparativo baseavam-se na suposição de que a tecnologia, a religião, a ciência, a arte e todos os outros aspectos da sociedade haviam se desenvolvido mais ou menos em série, e que a sociedade que era primitiva em uma área da cultura provavelmente também o seria em outras. Os anti-evolucionistas argumentavam que essa suposição era simplista demais, sem o apoio de provas etnográficas. Havia muitos exemplos de culturas que fizeram grandes progressos em uma área e, ainda assim, permaneceram bastante atrasadas em outras. Segundo Boas e seus seguidores, os evolucionistas, além disso, haviam baseado seus argumentos no aspecto da vida humana que os antropólogos menos conheciam, a pré-história. Os etnólogos contemporâneos produziam enormes quantidades de dados sobre os povos não ocidentais existentes, mas a arqueologia podia apenas revelar a história mais superficial da tecnologia e quase nada sobre o desenvolvimento da cultura não material. Procurando explicar os contemporâneos primitivos à luz dos estágios de evolução pré-histórica, os evolucionistas do século XIX estavam, nas palavras de A. Evans Pritchard, tentando, abre aspas, explicar o que conhecemos um pouco por intermédio do que conhecemos quase totalmente, fecha aspas.
Para esses críticos da evolução cultural, abre aspas, uma ilusão fatal de todo esse raciocínio é, portanto, a equiparação ingênua dos grupos primitivos modernos ao selvagem antigo, fecha aspas. A abordagem que não só era desmentida pelos dados etnográficos, como também era perigosa, porque introduzia julgamentos de um valor infundados na antropologia. Como os próprios europeus eram considerados o padrão de superioridade evolutiva, todo paradigma podia ser acusado de puro etnocentrismo. Já dizia Robert Lowe que uma determinada ferramenta talvez faça um trabalho melhor do que outra, mas logo que o antropólogo tenta julgar a superioridade evolutiva relativa de várias formas de arte, costumes matrimoniais, crenças religiosas ou ética, toda afirmação de objetividade científica se torna absurda. A crítica boasiana teve um enorme impacto no desenvolvimento da antropologia profissional, particularmente nos Estados Unidos, onde a lista de alunos de Boas incluiu a maioria dos antropólogos importantes da primeira metade do século atual. Até os anos 20, o uso pelo antropólogo da evolução como um paradigma diminuíra muito nos Estados Unidos e na Europa. Em 1933, Paul Radin, um dos alunos de Boas, pôde escrever que a controvérsia evolucionista, abre aspas, felizmente foi relegada ao esquecimento, fecha aspas. O obituário para o paradigma foi um pouco prematuro, porque de tempos em tempos continuavam a surgir na antropologia sucessores mais sofisticados do evolucionismo do século passado. Anos antes de Levi-Strauss criar sua própria crítica anti-evolutiva, neo-evolucionistas como Leslie White, Julian Stewart e V. Gordon Childe continuavam a defender um modelo evolutivo, apesar de até mesmo White ter admitido que, até 1945, os anti-evolucionistas haviam dominado o pensamento antropológico. Na verdade, o sucesso de Boas e seus seguidores foi tão grande que podemos perguntar por que Levi-Strauss se sentiu impelido a participar de uma polêmica contra ele nas 2 décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. A resposta parece residir, em parte, na natureza dupla do papel intelectual de Levi-Strauss. Como vimos no primeiro capítulo deste livro, parte da sua obra foi dedicada a um público maior e mais popular, para o qual o paradigma evolutivo era ainda muito desconhecido, dando a Levi-Strauss muitas razões para tentar opor-se a ele. As razões pelas quais Boas não conseguiu converter a maioria do público são complexas e só podem ser descritas em termos gerais, embora parte da explicação resida no próprio conceito da antropologia. Boas e seus seguidores haviam reagido contra as teorias extravagantes de seus predecessores, tornando-se céticos em relação a quase todas as generalizações da cultura. Logo, eles tenderam a ser cautelosos e meticulosos, restringindo frequentemente seus estudos ao aspecto limitado de uma única cultura. Tal tendência a concentrar-se em problemas relativamente pequenos foi acompanhada por uma grande preocupação na reunião de dados sobre culturas primitivas que passavam por rápido processo de extinção. Por esse motivo, muitos boasianos acharam melhor que a sua geração se voltasse para estudos de campo detalhados em vez das especulações teóricas. Houve, sem dúvida, antropólogos de escola como Margaret Mead, Ruth Benedict e Alfred Koeber, que abordaram a cultura em termos gerais e atraíram um público maior. Porém, os anti-evolucionistas não apresentaram ao público leigo um retrato amplo e mais simples da cultura e do seu desenvolvimento, que pudesse substituir antigas interpretações evolutivas. Portanto, no limiar do século atual, na antropologia, como na física e na biologia,
brotou uma divergência entre os conceitos populares da ciência e a verdadeira ação dos cientistas. Os grandes sistemas dos evolucionistas do século XIX haviam perdido a credibilidade entre os antropólogos profissionais, mas sua simplicidade os mantinha vivos na imaginação popular. A diferença entre os conceitos profissionais e leigos da cultura foi exacerbada porque pensadores muito importantes dos séculos transato e atual haviam formulado seu pensamento de acordo com um conceito evolutivo. Marx e Engels, por exemplo, foram muito influenciados por Lewis Henry Morgan e referências à evolução em seu trabalho, particularmente no estudo de Engels intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, incentivaram marxistas deste século a continuar a pensar em categorias evolutivas. De modo parecido, Freud baseou grande parte de sua visão da sociedade em uma compreensão bastante imperfeita da história humana, e livros como Totem e Tabu, O Futuro de uma Ilusão e Civilização e seus Descontentamentos continuaram a influenciar inúmeros leitores muito tempo depois de as teorias antropológicas que os inspiraram terem sido desacreditadas. Apesar de os antropólogos profissionais terem, em geral, rejeitado a teoria do século XIX da evolução cultural, quando Levi-Strauss começou sua carreira, o evolucionismo ainda assim exercia muita influência nos conceitos populares de cultura e história. Num exemplo eloquente, lembremos que, em 1949, ano em que Simone de Beauvoir fez uma crítica favorável às estruturas elementares do parentesco, ela publicou O Segundo Sexo, um estudo brilhante e muito importante de sua autoria. Apesar do conhecimento enciclopédico que possuía e das frequentes referências ao trabalho de antropólogos coetâneos, de Beauvoir organizou o trabalho ao longo de linhas que teriam sido bastante aceitáveis para Taylor, Morgan ou qualquer outro evolucionista importante do século passado. Ela dispôs a sua história das mulheres na velha sequência unilinear que vai dos nômades aos agricultores primitivos, aos egípcios, gregos, romanos, à Idade Média e à moderna civilização industrial. Todas as partes da história mundial não incluídas nessa sequência foram ignoradas. Cada estágio foi tratado como um todo homogêneo e houve um rígido paralelo entre o desenvolvimento da tecnologia e as mudanças nos papéis sexuais. Tudo sem uma verdadeira justificativa antropológica. Parecia razoável presumir que, em grande parte, a polêmica de Levi-Strauss contra o evolucionismo cultural visava a mudar a tendência cultural exemplificada pela abordagem de Simone de Beauvoir. Ele parece ter procurado não só manter a tradição de Boas dentro da literatura antropológica, como levar esses argumentos anti-evolutivos a um público maior. Portanto, ele reformulou o antigo argumento e acrescentou alguns novos para apresentar uma nova organização da história humana que poderia ocupar o lugar daquela formada pelos evolucionistas na mente popular. Levi-Strauss começou seu ataque repetindo a acusação de Boas e seguidores de que o evolucionismo cultural era uma pseudociência que procurava perfidamente obter o prestígio do darwinismo. Darwin lidara com área em que havia um elo biológico direto entre gerações ao longo dos tempos, sendo perfeitamente razoável falar da descendência dos homens de antigos antropóides. Porém, segundo Levi-Strauss, era impossível falar do mesmo modo do desenvolvimento de artefatos culturais. Um machado não gera outros machados, e na melhor das hipóteses, o paralelo entre o desenvolvimento da cultura e a evolução das espécies biológicas pode ser apenas metafórico. Além disso, Levi-Strauss achava que os evolucionistas biológicos
haviam há muito tempo substituído a evolução unilinear por um modelo multidimensional de desenvolvimento em que cada espécie está no encalço de si mesma. Logo, todo o evolucionismo cultural baseou-se em uma analogia irracional. Levi-Strauss argumentou que o paradigma evolutivo apoiava-se em duas suposições que eram, a seu ver, fundamentalmente falsas: que muitas sociedades atuais preservam intactos os costumes e instituições de sociedades pré-históricas, e que todas as culturas passam por uma série de estágios discretos e homogêneos. Insistiu ainda em que nenhuma dessas suposições podia ser provada cientificamente e que, sem elas, toda a teoria vinha abaixo. Para ele, era ridículo dizer que os costumes pré-históricos subsistiam no presente, pois tal linha de raciocínio ignorava que, abre aspas, falando de modo geral, todas as sociedades humanas têm atrás delas um passado de aproximadamente a mesma duração. Se fôssemos tratar certas sociedades como estágios no desenvolvimento de outras, teríamos de admitir que, enquanto alguma coisa acontecia nas últimas, nada, ou muito pouco, acontecia nas primeiras. De fato, tendemos a falar de povos sem história. Essa elipse significa que sua história é e sempre será desconhecida para nós, e não que eles não tenham tido uma história. Por milênios, eles amaram, odiaram, sofreram, inventaram e lutaram como os outros. Aliás, não existem mais povos infantis. Todos são adultos, mesmo os que não escreveram um diário de sua infância e adolescência. Fecha aspas. Ironicamente, ele acusava os evolucionistas de ignorarem a história, salientando que era bastante possível que os antropólogos evolutivos descobriram não fossem os remanescentes incorruptos dos humanos pré-históricos, mas os remanescentes degenerados de sociedades um dia complexas. Portanto, ele escreveu que era crucial que, abre aspas, o antropólogo dedicado ao estudo das sociedades existentes não se esquecesse de que, para existirem, elas tiveram de viver, resistir e, portanto, mudar. Fecha aspas. Mesmo que os antropólogos soubessem com certeza que uma determinada sociedade não mudara desde os tempos pré-históricos, eles, ainda assim, não a poderiam tratar como sobrevivente das condições de vida há vários milênios. Os primeiros humanos viveram em um planeta em que não havia culturas superiores com tecnologias desenvolvidas. O ambiente de nossos ancestrais era, em certo sentido, um vácuo cultural e tecnológico, e o primitivo contemporâneo, ao contrário, está em contato com sociedades que têm tecnologias avançadas e organizações sociais complexas, sendo ameaçado por elas. A luta pela sobrevivência e manutenção das instituições em um mundo desse tipo coloca as sociedades primitivas atuais sob pressões muito diferentes das de seus pretensos equivalentes no passado distante. Portanto, para Levi-Strauss, toda a teoria dos sobreviventes culturais era ilógica. Abre aspas. Escreveu: essas sociedades que parecem mais autenticamente arcaicas são muitas vezes distorcidas por dissonâncias que revelam inequivocamente a marca da passagem do tempo. Esses inúmeros fragmentos, sobrevivendo sozinhos à destruição do tempo, nunca darão a ilusão do sino original que um dia fez soar a harmonia que perdemos. Fecha aspas. Por isso, Levi-Strauss afirmou que era inútil tentar estabelecer a antropologia com base na suposição de que os primitivos contemporâneos
reduplicam as culturas pré-históricas. Igualmente enganadora, em sua opinião, era a suposição dos evolucionistas de que há estágios de evolução e que, em um determinado estágio, todos os aspectos da cultura estão mais ou menos no mesmo nível. Segundo ele, nada havia em arqueologia ou etnologia que sustentasse essa crença. Mesmo a tecnologia não é desenvolvida por meio de uma sucessão clara de estágios homogêneos. Avanços tecnológicos muito complexos são frequentemente feitos por sociedades atrasadas em outros aspectos da cultura material. Nas Américas, por exemplo, a agricultura foi muito desenvolvida, enquanto a pecuária e a metalurgia foram muito negligenciadas. Além disso, é muito difícil estabelecer paralelos entre a cultura material dos primitivos modernos e a do homem primitivo. Certas sociedades contemporâneas podem ter fabricado ferramentas de pedra parecidas com as descobertas em ruínas datadas de milhares de anos, mas isso não prova que elas eram usadas do mesmo modo que tinham a mesma importância para seus artífices. Por isso, mesmo no nível da cultura material, a equiparação dos primitivos contemporâneos ao homem pré-histórico é muito questionável. Se a própria tecnologia não foi desenvolvida ao longo de uma série de estágios definidos, a teoria de que todos os aspectos de uma cultura se desenvolviam junto com a tecnologia certamente não é sustentável. Não há motivos para acreditar que uma sociedade necessariamente tem o mesmo nível de desenvolvimento em religião, criação de mitos, organização social, tecnologia ou ciência. Para usar o exemplo favorito de Levi-Strauss, os esquimós estão entre os técnicos mais inventivos do planeta, mas não têm um sistema social elaborado. Por outro lado, os aborígenes australianos são donos de uma das tecnologias mais simples ainda existentes na Terra. E, no entanto, seus sistemas de parentesco são tão complexos que os antropólogos ocidentais talvez tenham de usar computadores para decifrá-los. Portanto, Levi-Strauss achava que os evolucionistas culturais ignoravam sistematicamente a diversidade básica da cultura humana. Por meio do uso de palavras como primitivo ou selvagem, eles agrupavam indiscriminadamente vários tipos de sociedades. De modo oposto, frequentemente ignoravam as verdadeiras semelhanças entre certos costumes e hábitos sociais primitivos. Na área do estudo das relações de parentesco, por exemplo, muitos evolucionistas do século passado tentaram organizar o desenvolvimento do grupo familiar em sequência evolutiva, indo da poligamia primitiva à monogamia civilizada. Mas, de fato, a monogamia é encontrada em sociedades que são bastante primitivas tecnologicamente, e a poligamia parece ser um fenômeno raro, surgindo de eventos peculiares na história de uma sociedade específica. Deste modo, a variedade dos costumes conjugais foi ignorada e os dados etnográficos distorcidos. Por esses motivos, o evolucionismo cultural era, para Levi-Strauss, cientificamente insustentável, embora o antropólogo tivesse dado um passo adiante. Tentou analisar os preconceitos culturais que, a princípio, o haviam tornado verossímil, mas continuava convencido de que ele era uma ilusão. Aliás, uma ilusão poderosa, baseada em uma experiência particular da realidade. Por isso, tentou explicar os truques da perspectiva cultural que haviam criado o fantasma. Levi-Strauss achava que os evolucionistas viam o passado humano como um movimento em direção a um objetivo. Como europeus, conceitualizaram naturalmente o progresso à luz de critérios que sua própria sociedade valorizava: desenvolvimento tecnológico, controle sobre o ambiente, moralidade cristã, etc.
As sociedades que partilhavam esses valores tinham habilidades palpáveis para a maioria dos europeus e, enquanto esses grupos perseguiam seus objetivos, pareciam progredir sob uma perspectiva ocidental. Mas as sociedades comprometidas com outros projetos pareciam nada ter realizado desde a Idade da Pedra. Como Levi-Strauss escreveu em Raça e História, abre aspas, a qualidade da história de uma cultura, de um progresso cultural, ou para usar termo mais correto, sua importância depende, desta forma, não de suas qualidades intrínsecas, mas da nossa situação no que diz respeito a ela e do número e variedade dos nossos interesses envolvidos. Deste modo, o contraste entre as culturas progressistas e estagnadas pareceria, em primeiro lugar, o resultado de uma diferença de enfoque. Fecha aspas. A visão evolutiva do desenvolvimento era, portanto, o resultado da perspectiva dos observadores europeus do século XIX. As culturas que se moviam na mesma direção das sociedades ocidentais eram consideradas altamente desenvolvidas. As que seguiam caminhos diferentes pareciam estagnadas e eram consideradas sobreviventes do passado distante. Mas, em última análise, foi apenas o etnocentrismo de observadores europeus que criou a ilusão de sociedades superiores e inferiores. Levi-Strauss insistiu em que não há uma orientação objetiva para o desenvolvimento cultural. Não há um lugar fora da história e fora das culturas particulares de onde possamos ter uma perspectiva absoluta da história da nossa espécie. Abre aspas. A partir do nascimento, milhares de influências conscientes e inconscientes em nosso ambiente incutem em nós um sistema de critérios complexos que consiste em julgamentos de valor, motivações e centros de interesse, incluindo a reflexão consciente sobre o desenvolvimento histórico de nossa civilização imposta por nossa educação, e sem a qual nossa civilização seria inconcebível. Em todos os lugares aonde vamos, somos obrigados a levar conosco esse sistema de critérios, e os fenômenos culturais externos só podem ser observados através do vidro deformador que ele impõe, mesmo quando não nos impede de ver nada. Fecha aspas. Para Levi-Strauss, era possível estabelecer a superioridade de uma cultura sobre outra no campo de uma atividade específica, mas que, como as sociedades humanas, em graus diferentes, foram bem-sucedidas em muitas atividades distintas ao mesmo tempo, e, como essas coisas são heterogêneas, é muito difícil comparar certo grau de sucesso em uma com um grau diferente de sucesso em outra. Esse relativismo cultural permitiu a Levi-Strauss criticar não só a teoria evolutiva mais sofisticados de neo-evolucionistas como Leslie White. White tentou restabelecer o paradigma evolutivo em uma nova base isenta de valor, estabelecendo sequências evolutivas à luz de critérios supostamente objetivos, como a capacidade relativa de várias sociedades de utilizar a energia. Levi-Strauss prontamente admitiu que podíamos, em tese, dispor as sociedades em uma sequência desse tipo, mas insistiu em que os neo-evolucionistas ainda usavam um dos objetivos de sua própria sociedade, a acumulação de energia, como critério para avaliar o progresso das sociedades que seguiam caminhos totalmente diferentes. Isso, insistiu, ainda era etnocêntrico, porque a obsessão da nossa cultura pelo controle da energia não podia ser projetada sobre toda a espécie. Se as sociedades ocidentais parecem mais adiantadas na escala de desenvolvimento dos neo-evolucionistas, é apenas porque esses antropólogos escolheram como elemento crucial da comparação a atividade em que a nossa sociedade se especializou.
Toda teoria, portanto, é reduzida a um argumento circular. Além disso, os esquemas dos neo-evolucionistas tenderam a menosprezar as sociedades que se haviam comprometido com projetos diferentes dos preferidos no Ocidente. Todas as culturas que não se haviam especializado no controle da energia, abre aspas, fundiram-se numa massa indiferenciada na parte inferior da escala evolutiva, fecha aspas. As enormes diferenças que podem existir entre duas sociedades com níveis parecidos de consumo de energia são ignoradas ou minimizadas. E, com os esquemas evolutivos do século passado, a diversidade essencial das culturas humanas é negada. Por isso, como resultado natural do seu compromisso com o valor e a manutenção de uma diversidade cultural, Levi-Strauss confirmou que o progresso nunca representa mais do que o progresso máximo em uma dada direção pré-determinada pelo interesse do observador. Se outras sociedades resolvessem criar sequências evolutivas, basear-se-iam, sem dúvida, em critérios muito diferentes daqueles a que estamos acostumados e, em seus diagramas de progresso, a nossa própria cultura bem poderia aparecer como sobrevivente pouco desenvolvido de tempos pré-históricos. Levi-Strauss especulou sobre os critérios evolutivos que outras sociedades poderiam inventar em uma passagem muito interessante de raça e história, digna de citação na íntegra, apesar de longa. Abre aspas. Se o critério escolhido fosse o grau de capacidade para superar as condições geográficas mais inóspitas, sairiam sem dúvida vitoriosos, por um lado, os esquimós e, por outro, os beduínos. A Índia conseguiu melhor do que qualquer outra civilização elaborar um sistema filosófico e religioso, e a China um estilo de vida capaz de minimizar as consequências psicológicas da superpopulação. Há 13 séculos, o Islã formulou uma teoria segundo a qual todos os aspectos da vida humana, tecnológico, econômico, social e espiritual, estão intimamente relacionados. Uma teoria que apenas recentemente foi redescoberta no Ocidente e, em certos aspectos do pensamento marxista e no desenvolvimento da etnologia moderna. Nós conhecemos a posição preeminente na vida intelectual da Idade Média que os árabes atribuíram a essa visão profética. O Ocidente, no que diz respeito ao domínio das máquinas, evidencia apenas a compreensão mais elementar do uso e dos possíveis recursos desta supermáquina que é o corpo humano. Nessa esfera, ao contrário, como na questão apresentada das ligações entre o físico e o mental, o Oriente e o Extremo Oriente estão milhares de anos à frente. Eles produziram o grande Suma teórico e prático, representado pela yoga na Índia, as técnicas de respiração chinesas ou o controle visceral do antigo Maori. O cultivo de plantas sem solo, que recentemente atraiu a atenção do público, foi praticado durante séculos por certos povos polinésios, que também poderiam ter ensinado ao mundo a arte da navegação. Eles surpreenderam todos no século XVIII com a revelação de um tipo livre e generoso de organização social e ética jamais visto. Fecha aspas. Mesmo essa alentada lista não inclui todos os critérios de Levi-Strauss para o estabelecimento de sequências evolutivas. Os australianos se sobressaíram na elaboração de modelos sociológicos de parentesco, os melanésios na criação da arte. Os africanos forneceram a mistura de raças do velho mundo e seu sistema legal e filosófico, sua arte e música,
os colocaram num ponto alto do ranking das sociedades humanas. Todas as áreas da cultura fizeram grandes progressos quanto às soluções para seus problemas, e foi apenas a imposição dos padrões evolutivos etnocêntricos que criou a ilusão de que outras sociedades haviam permanecido estáticas durante milênios. Para Levi-Strauss, tal diversidade enorme e criativa era um dos grandes fatos da experiência humana. A história da nossa espécie, escreveu, abre aspas, foi maior e mais rica do que jamais poderemos apreciar totalmente, fecha aspas. E 99% dessa experiência ocorreram em sociedades não ocidentais. Levi-Strauss achava ainda que, apenas rejeitando completamente o paradigma evolutivo, poderíamos começar a usar, ao menos, uma pequena parte da grande energia criativa que marcou a humanidade desde as suas distantes origens. E, por isso, ele procurou eliminá-lo de nossa visão do mundo. Sua crítica ao evolucionismo cultural liga-se intimamente ao material que examinamos nos capítulos anteriores, como a sensação de afastamento do seu próprio meio, a desilusão com as instituições ocidentais, a reação que teve contra a exploração humana e ambiental que ele testemunhou no Brasil e sua sensação de estar preso num mundo devorado pela monocultura industrial. Tudo isso o predispondo contra qualquer paradigma antropológico que tratasse a civilização ocidental como o ponto máximo da evolução humana. Sua reação pessoal aos povos de Mato Grosso, sua aversão à capacidade destrutiva das sociedades quentes, sua idealização do passado e sua preocupação com a harmonia ecológica acrescentaram dimensão extra a essa reação negativa. E sob a perspectiva da sociologia do conhecimento, sua defesa da diversidade e do valor das culturas não ocidentais pode ser considerada parte do processo de legitimação profissional por meio do qual antropólogos do século corrente tentam convencer seus colegas da importância do esforço envidado. No entanto, suas críticas ao evolucionismo provocaram reações violentas dos dois lados do espectro político. Os que ainda estavam profundamente comprometidos com a tradição cultural ocidental procuraram defendê-lo contra o que consideravam uma volta à barbárie. E os de esquerda, que consideravam o Ocidente industrializado um estágio necessário no caminho para a futura sociedade comunista, atacaram o relativismo cultural implícito em sua crítica. Um dos defensores mais ferrenhos da herança cultural ocidental a reagir aos livros de Levi-Strauss foi o crítico francês Roger Caillois. Em artigo de 2 partes publicados em La Nouvelle Revue Françoise em 1954 e 1955, Caillois afirmou que a rejeição de Levi-Strauss da superioridade da cultura ocidental não era o resultado de pesquisa antropológica ou de um estudo filosófico sério, mas sintoma de um mal-estar cultural generalizado. Argumentou que, desde o século XIX, muitos intelectuais europeus rejeitaram cegamente sua própria cultura em busca de um ideal esquivo. Eles procuraram encontrar sentido na arte primitiva, nos instintos, no inconsciente e na violência, no anarquismo artístico, do dadaísmo e do surrealismo. Sob a perspectiva de Caillois, o relativismo cultural de Levi-Strauss era apenas outro sintoma dessa crise de consciência doentia da Europa do século XX. O Levi-Strauss deu troco a essas acusações gerais em 1955, em Le Temps moderne. Negou qualquer ligação intelectual com o dadaísmo ou com o surrealismo e salientou que, desde o tempo de Rabelais e Montaigne, os críticos sociais franceses comparavam sua própria cultura com sociedades não ocidentais reais ou imaginárias. Uma tradição tão longa, argumentou, que certamente não poderia ser explicada como uma crise intelectual de nosso século.
Ainda na ofensiva, argumentou que Kaluá se fazia cego à grandeza de qualquer cultura que não fosse a sua. Apenas as criações europeias e ocasionalmente as chinesas eram visíveis para ele, sendo as conquistas de qualquer outra cultura tratadas como se fossem meros produtos da natureza. Para Kailua, a racionalidade, a arte, talvez até mesmo a humanidade, terminavam nos limites da civilização ocidental. O debate entre os dois também tocaria questões de grande importância. Kailua disse que raça e história deixara transparecer um preconceito contra a civilização ocidental e que isso levara Levi-Strauss a contradizer-se. Em seu discurso contra os evolucionistas culturais, ele insistira muito em que era impossível fazer julgamentos de valor significativos no que diz respeito ao peso relativo de duas culturas diferentes. No entanto, em outra parte do mesmo livro, ele afirmou que, em muitas áreas do esforço humano, várias sociedades eram superiores a nós. Kailua argumentou que Levi-Strauss queria fazer julgamentos de valor cultural cruzado, desde que eles deixassem mal sua própria cultura. Levi-Strauss respondeu que Kailua interpretara mal seu argumento. Insistiu em que era possível comparar um único aspecto de uma cultura com o mesmo aspecto de outra. Podiam-se fazer julgamentos comparativos importantes sobre cerâmica, sistemas econômicos ou até mesmo métodos de como exercitar o corpo. E, se todas as sociedades se especializassem nas mesmas áreas culturais, seria possível estabelecer uma real hierarquia das culturas. Mas, como as sociedades se haviam comprometido com inúmeras atividades, não havia como comparar uma cultura inteira com outra. Kailua também disse que Levi-Strauss não lograra reconhecer a diferença entre as atividades primitivas, espontâneas e intuitivas e suas equivalentes civilizadas, de raciocínio abstrato e científico. Para o crítico francês, a nossa metalurgia era objetivamente superior porque, ao contrário da cerâmica dos povos primitivos, era resultado de um esforço racional consciente. De modo parecido, o trabalho teórico dos antropólogos modernos era, de ordem mental, diferente e superior à dos sistemas de parentesco aborígenes que tentaram explicar. Replicando, disse Levi-Strauss, que os preconceitos etnocêntricos de Kailua o haviam levado a subestimar o esforço mental necessário para produzir cerâmica ou sistemas de parentesco. Ambos, insistiu, exigiam precisamente o mesmo tipo de reflexão profunda e experimentação exigidos por nossa metalurgia ou antropologia. Finalmente, Kailua expôs o ponto de vista de que a própria existência da antropologia no Ocidente era um sinal da nossa superioridade, pois nenhuma outra cultura dedicara tantos recursos ao estudo de outras sociedades. Sem o compromisso da cultura ocidental com os museus etnográficos, universidades e livrarias, Levi-Strauss e seus colegas relativistas não estariam numa posição de ao menos pensar na questão dos julgamentos de valor cultural cruzado. Dessa vez, Levi-Strauss reagiu um pouco evasiva e muito impacientemente, fazendo uso de acontecimentos contemporâneos nos Estados Unidos para cunhar uma metáfora. Acusou Kailua de macartismo intelectual, pois exigia que os sociólogos apoiassem a sociedade que os alimentava. Insistiu ainda em que os antropólogos devem ter o direito de reagir à sua própria cultura e criticá-la quando acharem necessário. Além disso, o antropólogo argumentou que a existência de sua ciência no Ocidente não era necessariamente sinal de um mero desejo intelectual de conhecimento, tendo em vista que ela tomou forma no exato momento em que as sociedades ocidentais estavam destruindo o último de seus competidores, o que pode ser visto como um álibi ideológico para o imperialismo ocidental.
De modo geral, Levi-Strauss saiu-se bem em seu debate com Kailua, que realmente levantou uma questão séria no que diz respeito à motivação por trás das críticas de Levi-Strauss à sua própria cultura. Entretanto, no debate, Levi-Strauss conseguiu reduzir esse argumento a um ad hominem irrelevante e, em assuntos mais importantes, demonstrou que a maior parte das críticas de Kailua se baseava em compreensão insuficiente dos argumentos tecidos em raça e história e da antropologia contemporânea. E sua acusação totalmente injustificada de macartismo intelectual teve efeito retórico bastante eficaz. Levi-Strauss, no entanto, não se saiu tão bem ao defender os seus pontos de vista sobre a evolução do ataque da esquerda. Em 1955, o marxista Maxime Rodinson escreveu 2 artigos para La Nouvelle Critique, em que levantava algumas dúvidas sérias com relação às teorias da história humana do antropólogo. Como Kailua, Rodinson começou com um argumento ad hominem, insistindo em que o trabalho de Levi-Strauss era sintomático de um pensamento burguês decadente. Sabendo inconscientemente que o futuro de sua classe se avizinhava desanimador, os intelectuais burgueses do século XX tentaram mistificar o processo de evolução para esconder de si mesmos e de outras classes que as forças históricas se voltavam contra elas. E Rodinson não se limitou apenas a acusações gerais. Tentou ainda destruir toda a base teórica da visão que Levi-Strauss tinha da sociedade, argumentando que a sua antropologia, como a da escola boasiana, era insuficiente porque não tinha um critério para julgar o que era ou não importante no seio de uma coletividade. Os antropólogos adeptos desse paradigma, por tenderem a ver a cultura como uma coleção de elementos individuais sem unidade real, não conseguiam reconhecer que certos aspectos da sociedade, como por exemplo as condições socioeconômicas, determinavam o contexto dentro do qual se estabeleciam todas as suas outras características. Para apoiar sua posição, Rodinson citou o exemplo de alguns antropólogos americanos que simplesmente catalogavam diferentes aspectos de uma cultura e davam aos jogos, ao modo de vestir ou ao planejamento do calendário o mesmo status de métodos de agricultura ou de divisão da propriedade. O articulista reconheceu que, à luz do paradigma boasiano de Levi-Strauss, não era possível fazer comparações culturais cruzadas significativas. Cada cultura parecia desenvolver sua própria especialidade, sendo impossível comparar seu valor relativo como o era quanto às funções de utilidade na economia liberal. Entretanto, para Rodinson, tudo isso parecia tão bizarro e improvável quanto as histórias fantásticas de Jorge Luis Borges. Insistiu em que as sociedades não são conjuntos de características culturais casuais. Cada sociedade tem a sua estrutura econômica e social específica, que determina todos os outros aspectos da sua existência. A organização dos meios de produção é objetivamente mais importante do que o modo de vestir e os passatempos, e o antropólogo está certo em dar a esses fatores peso especial ao fazer comparações culturais cruzadas. Se a organização dos meios de produção de uma determinada sociedade é superior à de outra, então a primeira pode ser considerada superior na escala evolutiva, ainda que a sua arte ou o seu sistema de parentesco pareçam atrasados. Abre aspas. Portanto, era preciso, concluiu Rodinson, rejeitar o agnosticismo da etnografia burguesa como o único modo de fugir do subjetivismo. Era preciso reconhecer, com o materialismo histórico, que algumas características culturais são mais importantes do que outras, que as relações de produção
são infinitamente mais importantes para determinar o dinamismo de uma sociedade do que a qualidade da sua arte ou a complexidade de seu sistema de parentesco. A superioridade da sociedade capitalista e, portanto, de certo modo, da civilização ocidental sobre as que precederam e as que permaneceram no mesmo estágio de suas predecessoras, tem base objetiva. A noção do progresso está firmemente estabelecida. Fecha aspas. Como era de esperar, Levi-Strauss não ficou convencido com os argumentos de Hodgson e os contestou em um pós-escrito de antropologia estrutural. Tomando a ofensiva, disse que Hodgson distorcera o marxismo e tentara transformá-lo numa forma simplista de determinismo econômico. Marx, escreveu Levi-Strauss, abre aspas, nunca afirmou que a ideologia só pode refletir as relações sociais como se fosse um espelho, fecha aspas. No pensamento de Marx e Engels, sempre houve relacionamento lógico entre a organização dos meios de produção e elementos de superestrutura, como o parentesco ou a arte. Portanto, Hodgson simplificava o marxismo em demasia ao dizer que a diferença entre duas sociedades podia reduzir-se à simples comparação da organização dos meios de produção de cada uma. Em segundo lugar, Levi-Strauss acusou Hodgson de haver interpretado Marx e Engels equivocadamente ao aplicar o seu modelo às sociedades primitivas. Ele insistiu em que Marx e Engels haviam feito uma grande distinção entre as sociedades industriais modernas, em que os fatores econômicos eram predominantes, e as sociedades primitivas, em que aspectos como relações de parentesco eram mais importantes. Levi-Strauss afirmou ser possível a comparação pelos marxistas de dois estágios históricos do avanço das sociedades ocidentais nos moldes de seu desenvolvimento evolutivo. O capitalismo poderia, por exemplo, ser considerado um estágio mais elevado da evolução europeia do que o feudalismo, mas era impossível comparar o capitalismo europeu com as sociedades de Mato Grosso. Eles não estavam em níveis diferentes, mas em escalas completamente diferentes de desenvolvimento. De certo modo, Levi-Strauss também não fez uma boa interpretação de Marx e Engels, porque houve muitas passagens de seus livros em que eles falaram, abre aspas, da barbárie primitiva, fecha aspas, ou do despotismo oriental, como estágios no desenvolvimento unilinear da história. Ademais, como discutiremos no próximo capítulo, sua noção da própria história é a antítese da que Levi-Strauss apresentou em livros como Raça e História. Mesmo que Levi-Strauss pudesse resolver tais problemas de interpretação por meio de explicações, Hodgson ainda estaria certo ao perceber uma divergência entre as opiniões de seu oponente e as de Marx e Engels. Poderíamos discutir até que ponto Marx e Engels eram ou não deterministas econômicos intolerantes. Porém, não poderíamos questionar que eles estavam convencidos da predominância das condições materiais sobre a superestrutura cultural. É difícil não aceitar o argumento de Hodgson de que o tratamento boasiano ou Levi-Straussiano das culturas como conjuntos de características diferentes seja a antítese de toda noção marxista da sociedade. Como Georges Balandier salientou em um comentário muito anterior sobre raça e história, a teoria de Levi-Strauss sobre o desenvolvimento humano não se baseava numa troca de descobertas entre as sociedades, enquanto a dialética marxista dependia do conflito entre grupos sociais em uma sociedade. No esquema de história de Levi-Strauss, o conflito era geralmente tumulto que tinha pouco ou nada a ver com o progresso humano, enquanto para Marx era a força motriz da evolução. Marx e Engels, de modo mais conclusivo,
procuraram, obviamente, estabelecer o tipo de monocultura que Levi-Strauss temia. Eles, naturalmente, não estavam preocupados com o desaparecimento da cultura primitiva, como Engels deixou claro em artigos sobre a política francesa na Argélia, escrito em 1848. Abre aspas. Todas essas noções de bárbaros livres parecem muito altivas, nobres e gloriosas de longe, mas basta nos aproximarmos para descobrirmos que elas, bem como as nações civilizadas, são movidas pelo desejo do lucro, só que empregando meios mais rudes e cruéis. E, afinal de contas, o burguês moderno, com a civilização, a indústria, a ordem, ou, pelo menos, certo grau de instrução que o acompanha, é preferível ao senhor feudal ou saqueador com a sociedade bárbara a qual pertence. Fecha aspas. Nada poderia estar mais distante da atitude de Levi-Strauss em relação aos povos não ocidentais do que essa afirmação de Engels. É claro que o desejo dos marxistas de acabar com as diferenças entre país e cidade, ricos e pobres, nações evoluídas e atrasadas, teria destruído a diversidade que ele considerava tão essencial ao desenvolvimento humano. É possível imaginar Levi-Strauss tentando vencer essa distância, talvez construindo a ponte entre o Marx antigo e o recente, ou redefinindo a terminologia marxista de modo mais pluralista. Ele poderia ter empregado um pouco da linguagem desenvolvida pela esquerda moderna na década de 60 e absolvido o marxismo de suas falhas do século XIX. Mas esse não foi o caminho que Levi-Strauss escolheu. Em vez disso, continuou a elogiar Marx por seu compromisso com, abre aspas, uma maior racionalidade, fecha aspas, e a ignorar as enormes diferenças entre suas visões da história. Como vemos, tal estratégia foi, em parte, bem sucedida, porque tendeu a neutralizar as críticas marxistas ao seu trabalho, mas ocultou o conflito básico entre as tendências centralizadoras do marxismo e o tom anarquista presente em sua obra, diminuindo o impacto do seu pensamento. Portanto, tem-nos sido negado um verdadeiro diálogo entre Levi-Strauss e Marx, surgindo em seu lugar, como veremos no próximo capítulo, um debate sobre a natureza da história, no qual Levi-Strauss criticou um aspecto do marxismo sem ir contra o sistema como um todo ou oferecer alguma alternativa intelectual, moral ou política. De fato, é possível que a energia que ele despendeu na polêmica contra o evolucionismo cultural tenha sido, na verdade, o resultado de sua apatia no combate aberto ao marxismo. Hesitando em entrar numa briga com os marxistas vivos, ele pode ter preferido lutar contra os evolucionistas há muito falecidos.